casa. Hoje eu que vou conversar um pouco com vocês, fazermos algumas reflexões. Vou falar um pouco hoje sobre a cristalização dos pensamentos e sobre os condicionamentos que nós trazemos. Vamos pensar o seguinte: o que é uma cristalização de pensamento? Como é que ela começa? Tá? Geralmente, como é que nós agimos no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, a culpa nunca é nossa. A culpa é da igreja, a culpa é do político, é do governo, a culpa é da escola, a culpa é do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, né? E a gente assim está vivendo, vai sempre, né, reagindo dessa forma, nos isentando da culpa. Por quê? Porque nós somos reativos, nós reagimos. E quanto mais nós reagimos no nosso dia a dia, mais distante nós vamos ficando de sermos seres conscientes das nossas ações, do porquê delas. O porquê delas que nos torna assim. Então, reagir é diferente dos atos conscientes. E esse reagir, ele está nos nossos condicionamentos, nas nossas cristalizações. Nós simplesmente reagimos a uma determinada situação. Quando nós reagimos, nós geramos uma energia nessa reação. E essa energia, nem sempre, quase sempre, vamos dizer assim, não qualificada, não bem qualificada, ela vai nos tornar, vai nos levar ao problema. Às vezes o problema não existe. Ele existe a partir da nossa reação. E nós, então, estamos desconectados do nosso eu real. Quem reage é o nosso ego. E quem é o nosso eu real? Quem somos nós? Quem sou eu? Eu sou a Ana? Sou a Ana, sou isso, sou aquilo, né? É o que a gente, como a gente se apresenta. Eu sou isso, eu sou engenheiro, sou médico, sou mãe, sou avó, sou tia, né? Sou tanta coisa. Mas quem é eu então? Eu sou tudo isso? Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que decidiu fazer um trabalho hoje e olhei, vou botar tudo em dia, vou fazer, vou acontecer, e daqui um pouco eu olho e digo, estou com preguiça, não vou fazer. São dois eus? Eu sou a preguiçosa ou eu sou a do trabalho? Não, eu sou aquela que quer fazer uma dieta. Acordei segunda-feira, vou fazer dieta hoje, de hoje não passa, vou começar o meu regime, eu vou me esforçar e vou conseguir. Eu vou deixar para amanhã porque aquela torta da geladeira está gostosa. É uma dualidade que nós temos. Por quê? Porque nós estamos a nível do ego. O nosso eu real, a nossa essência, ele não tem essa dualidade. Só que nós estamos desconectados dele. Nós somos aqueles que eu sou saudável, adoeço. Eu tenho emprego, perdi emprego. Eu tenho amigos, perdi os amigos. Eu tenho família, perdi a família. O que resta? O que resta? Meu eu real. Porque a nossa alteridade na vida, a nossa instabilidade faz parte. O nosso eu a quem nós nos referimos não é o nosso eu real. A nossa essência, a essência divina que nós somos. Muito bem. Vivemos
com ideias condicionadas, pensamentos cristalizados. O que são isso? São condicionamentos, são os quadros e emoções armazenados na nossa mente e no nosso corpo e que passam vida após vida, alguns deles. Nós temos condicionamentos que são devido a nossas crenças, nossa educação, nossos mestres, família, valores sociais, cultura. Nós somos condicionados. Nós não nos escapamos disso, o nosso ego não se escapa disso. Esses somos o nosso ego. Muito bem. Esses condicionamentos, eles se reproduzem quando estimulados por algo semelhante. Por isso nós somos reativos. Nós reagimos pelo condicionamento, muito mais do que pela consciência daquilo que vamos, às vezes, manifestar. Um exemplo é, por exemplo, aquela pessoa que casou uma vez, não deu certo. Casou uma segunda vez, não deu certo. E por aí ela foi, 3 relacionamentos, isso e aquilo. Até que um dia ela se dá conta que esses parceiros ou essas parceiras que ela teve são pessoas semelhantes entre si. Então, ela repete um padrão. Por quê? Porque ela tem algum condicionamento, alguma cristalização em que ela repete aquele quadro. E ela só vai parar de repetir esse quadro quando alguma coisa negativa àquilo fizer ela reagir. Nós só conseguimos mudar nosso padrão quando nós vamos em busca da nossa essência. Enquanto nós reagirmos sem... Porque nós vamos assim, ó, esses padrões vão fazendo camadas em nós. Essas camadas, o que vão acontecendo? Elas vão nos diminuindo a nossa consciência em relação às nossas ações padronizadas. E a nossa consciência, ela está lá no âmago do nosso ser, no nosso pensamento. Enquanto eu estiver longe, desconectada, deixando que o dia a dia me absorva, porque no meu dia a dia eu vou ter o quê? Eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta das minhas metas, eu sou condicionado a isso. Estudar, trabalhar, ser alguém. Então, à medida que eu sigo esse padrão, que às vezes está no inconsciente coletivo, eu mergulho nele, e ele é mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque nele eu vou ter que reagir menos. Eu vou seguir as exigências da sociedade. Eu vou ocupar o meu lugar na sociedade. E já vou eu. E à medida que eu ponho metas, eu preciso de outras coisas, eu estou sempre sobre o jugo do meu ego. É errado eu seguir minhas metas, eu ser alguém na vida? Não, não é errado. O que tem então que está me atrapalhando? O que está me atrapalhando é que eu estou em desequilíbrio. Eu estou deixando crescer apenas o meu ego. E estou paulatinamente anestesiando, vamos dizer assim, entre aspas, a minha consciência. A minha consciência real. O meu ser real. Quanto mais condicionamento eu tiver, quanto mais cristalização mental eu tiver, e for reproduzindo sem parar para pensar, eu estarei cada vez mais distante. E mais difícil vai se tornando. Por quê? Porque pensar, ter um pensamento reflexivo, ser como é que a gente diz aqui que ele diz, se eu sou um livre pensador. Isso requer, primeiro, muita coragem, disciplina e persistência. E esse é o único caminho
que nos livra do jugo do ego. O caminho da reflexão, do pensamento. Muito bem. Então, quando nós começamos a nos conscientizar do nosso ser real, nós desenvolvemos, vocês aqui nesse exato momento, já botaram assim um pé na estrada para começar a se conscientizar do eu real de vocês. Porque vocês já estão buscando a espiritualidade. E o meu eu real, ele está no espiritual, no divino. Ele não está no ego. O caminho é árduo? É bastante. Exige muito? Sim. Às vezes até acho que não vou dar conta. Mas com persistência, a gente consegue. Por quê? Nesse momento, eu vou começar a desenvolver uma faculdade natural de fazer o certo no momento certo. E vou ter mais consciência disso. Com isso, nós passamos a compreender o decurso mecânico da cristalização e como são reforçados em um determinado contexto e como influenciam a nossa consciência. Eu tenho que me dar conta que eu tenho coisas cristalizadas. Por que eu reajo de tal maneira? Por que eu repito determinadas coisas? Isso aí é tão natural em nós que parece a nossa vontade. É a vontade do nosso ego, não do nosso eu real. As nossas decisões, mesmo quando a gente diz assim, não, essa decisão eu tomei bem consciente. Pode ter certeza, esse é o passo que eu vou dar, eu tomei da decisão consciente. Consciente, será que tudo que nós tomamos de decisão consciente também não carrega um fardo de condicionamentos? Se esse consciente ainda está a nível do nosso ego, sim. Então, a nossa mente, nos diz a autora, em todos os mais variados aspectos, ela está ocupada. Está ocupada em planejar, em se preocupar, às vezes até demais com o passado, com o presente, deixar o futuro, em racionalizar, em formular argumentos a favor ou contra uma decisão. Esse é o nosso mental, esse é o nosso normal. E como é que nós podemos romper isso? A favor do nosso eu real. Diz que a gente, quando está com um espinho no dedo, a gente pode pegar um outro espinho para levantar aquele que está no dedo, né? Quem já não fez isso também? Para ver o espinho, não tem um recurso que não seja outro espinho, vou ali e levanto aquele espinho. Pois é exatamente assim que nós vamos fazer para chegar ao nosso eu real. Nós vamos usar a nossa ferramenta máxima, que é capaz de planejar, preocupar, raciocinar, inquirir nossa mente. É o nosso mental. Nós vamos usar o nosso mental para refletir sobre os nossos atos. Por que se repete? Isso eu vou fazer de uma forma serena, realmente conectado ao meu eu superior. Como instrumento, o meu cérebro, o meu pensamento, a minha vontade. E à medida que eu vou me analisando, e isso então chama-se autoconhecimento, eu vou descartando tudo aquilo que não é próprio para a minha felicidade, que não me trouxe felicidade até agora. Como ele diz, eu vou neutralizar aspectos desnecessários da minha vida. É isso que eu vou fazer. Com o recurso do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele implica em reflexão madura e conectada ao espiritual. Hamed nos diz assim:
O desenvolvimento de nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da o desconhecimento de nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão dos nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Se eu não conheço bem a mim mesmo, se eu não sou capaz de raciocinar, de me conscientizar de uma ação, eu sou capaz de entender o outro. É mais difícil. Às vezes praticamente impossível. Eu não vou entender a reação do outro. Eu não entendo nem a minha mesma. Então ele diz assim, que o autoconhecimento é a capacidade inata, que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar nas nossas vidas. O gradativo, gente, são muitas vidas. Não é nessa. Nós podemos começar numa e teremos várias encarnações até que nós possamos tirar toda a cristalização de séculos de condicionamentos. Eu li um livro recentemente que fala sobre Bezerra de Menezes. Então, a entidade que aconselhava o consulente naquele momento, ele perguntou se ele conhecia Bezerra de Menezes. Eu disse que sim, famoso médico dos pobres, né? E ele disse, você sabe quem foi Bezerra? E ele disse, não sei. Bezerra de Menezes, após 19 séculos de luta, foi Bezerra de Menezes. Mas ele foi Zaqueu na época de Jesus Cristo. Aquele que cobrava impostos. E ele, 19 séculos de condicionamentos, de resgates. Então, os nossos condicionamentos, as nossas cristalizações, elas vão demandar tempo e vontade. Sem a vontade de querer olhar o nosso lado sombra, que está acobertado pelo nosso eu, né? Esse lado sombra precisa, é ele que tem as cristalizações, é nele que nós precisamos tocar, e é ele que dói, é a dele que nós fugimos. Fugimos porque desconhecemos a nós mesmos, mas no momento que a gente traz a luz da razão, da consciência, a gente desmancha. Todo medo se desmancha quando a gente toma conhecimento de uma razão. Os casos de regressão são clássicos, né? São clássicos. Outro caso que eu vou narrar para vocês aqui é de uma pessoa que tinha um verdadeiro pânico por inseto. Ela tinha um pânico por inseto. Não podia entrar uma mosca, não podia entrar um marimbondo, uma abelha, onde ela, no recinto que ela tivesse, que ela literalmente ficava em pânico. E isso começou a incomodar. Ela estava grávida e a situação se agravou. Ela estava assim no auge do desespero. E foi encaminhada, né, a terapia, e fez uma terapia de regressão. E nessa terapia que foi indicado, no caso dela, ela descobriu que em outra encarnação ela estava grávida. E por causa de um inseto que entrou em determinado lugar, ela perdeu a criança pelo tumulto que o inseto causou. Então, esses condicionamentos, gente, a gente tem, sim, a nível inconsciente, a maior parte deles. Porque se eles estiverem no nosso consciente, nós podemos trabalhá-los.
Não é assim? Então, para encerrar, vou dizer: o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, através do autoconhecimento, nós vamos liberar o nosso potencial. Tudo está dentro de nós. A começar pela nossa mente sadia, basta nós direcionarmos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e torná-la mais sadia. O potencial é nosso, está dentro de nós. E à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos ampliando esse potencial. Ampliando esse potencial, nós vamos ser mais serenos, mais tranquilos, menos reativos e agindo de consciência, como o nosso eu vive. Era isso. Vou pedir que vocês, para o ritual do fogo, fechem os olhos.